Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Sou o José Augusto, fundador da SDF Alto-Falantes, mas eu estou aqui agora para o nosso momento de fé. Então, você que quer acompanhar aquilo que Deus tocou ao meu coração, fique comigo até o final desse vídeo. Meus irmãos, ao longo dessa semana, eu tenho me aproximado muito de Deus, buscando entendimento sobre as coisas deste mundo, e Ele tem falado comigo e eu quero compartilhar com vocês. Para isso, Ele me levou na passagem de Mateus, no capítulo 6, no versículo 19, que diz assim: "Não ajunteis tesouro na terra, aonde a traça e a ferrugem tudo consomem, e aonde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntais tesouros no céu, onde nem traça nem ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam." Olha só o que ele fala. Para que nós, neste mundo agora, nós necessitamos das coisas, nós precisamos das coisas desse mundo. Mas ele diz para não juntar nenhum tesouro, não juntar coisas valiosas, porque aqui os ladrões roubam, né? As coisas ruins acontecem, mas ele diz como um alerta: ajuntai tesouros no céu. E aí, para complementar essa passagem, meus irmãos, ele me leva lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 10. Eu deixei separado aqui, vamos lá. Vamos ver o que diz aqui. "Porque todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal." Quando ele diz aqui que todos estaremos diante do tribunal de Cristo, ele está falando todos mesmo. Ninguém, meus irmãos, ninguém deixará de estar diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, do nosso corpo, tudo aquilo que nós fizermos agora, tudo que fizermos agora, ou bem ou mal. Como que vocês já devem ter ouvido falar dessa separação do bem e do mal? A vida eterna, a salvação, condenação eterna, né? Isso, meus irmãos, todos passaremos diante disso. Por que eu quero chamar a atenção de vocês agora, meus irmãos? Porque, às vezes, vocês olham ao redor de vocês e vê pessoas praticando o mal, tendo benefícios como tesouros e trazendo os tesouros aqui deste mundo para eles, vivendo em corrupção, vivendo em mentiras, vivendo em atitudes que saem fora dos princípios de Deus. E aqui ele nos alerta que todos passarão diante do tribunal de Cristo. Isso é muito importante, meus irmãos, isso é muito importante. Por que eu estou falando isso, meus irmãos? Porque ele nos alerta que tudo que fizermos agora, nós temos que ter ciência, sabedoria de fazer e praticar o bem, para que nós, quando estiver diante do tribunal de Cristo, recebemos a salvação, porque aqui nessa vida nós temos que viver com aquilo que Deus permite diante da justiça, diante da verdade, diante de coisas boas. E hoje o que nós vimos neste mundo? Pessoas agindo com corrupções, agindo com ganância, agindo com coisas más, meus irmãos. Eu quero chamar a atenção de vocês para as coisas más que as pessoas vivem agora deste mundo. E aí, às vezes você já parou para avaliar assim: poxa, eu faço tudo tão certinho,
eu tento fazer tudo para Deus me ajudar, para que as coisas fiquem bem, mas poxa, parece que para mim tudo é difícil, tudo é difícil. E para aquela pessoa que pratica o mal, para aquela pessoa que pratica a corrupção, que pratica a mentira, que pratica o pecado, vamos trazer o pecado como direcionamento. E para ela a vida é mais fácil, ela consegue ter as coisas deste mundo. E ele nos levou lá em Mateus dizendo, não se preocupe com as coisas deste mundo, porque a traça vai corroer. Por quê? Porque nós vamos morrer, não vamos levar nada com a gente. E até mesmo porque às vezes você tem um bem material aqui, até os ladrões podem levar o seu bem material. Então ele está dizendo, não se preocupe com essas coisas, mas se preocupe com o tesouro do céu. Qual é esse tesouro que ele está falando? Ele está falando, meus irmãos, de ser uma pessoa verdadeira, de ser uma pessoa justa, de ser uma pessoa honesta, de ter qualidades de uma pessoa que está alinhado com os princípios e aquilo que Deus instituiu através desta vida. Porque o Senhor deixa a gente livre para escolher, meus irmãos. Ele deixa livre, tá? Eu quero dizer para vocês de uma maneira bem simples. Tudo que nós façamos neste mundo agora, tudo o que nós entregamos neste mundo agora, ele mostrou para a gente lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 10, que passará diante do trono, diante de Cristo, do tribunal de Cristo, e lá será julgado. Então, isso afirma, eu quero afirmar para vocês, que nada que está sendo feito agora ficará impune depois. Nada que está sendo feito agora, porque ele diz assim, porque todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito no corpo, que é do nosso corpo, de agora, das nossas atitudes, do que nós estamos fazendo agora. E aí, o que fará mediante o seu corpo, ou o bem ou o mal. Já separou entre o bem e o mal. Se nós praticamos o bem e se nós praticamos o mal. Já está separado. E isso, meus irmãos, falou muito comigo no longo dessa semana, porque quando você começa a olhar ao seu redor, as pessoas que estão praticando o mal, que estão fazendo as coisas para enganar as outras pessoas, elas se beneficiam mais financeiramente com os tesouros desta terra agora, do que aqueles que estão fazendo com verdade, com retidão, com justiça, sem mentira. Aquele que se entrega verdadeiramente para fazer as coisas corretamente, não é valorizada e não tem tanto benefício financeiro igual a pessoa que se coloca para praticar o mal com mentiras e enganações. E esse é o cara que mais vai ter as coisas nessa terra agora, mais as coisas vai dar certo para ele. E isso mexeu comigo, meus irmãos. Por que que mexe com a gente? Porque a gente trabalha dia e noite, faz tudo certinho e temos que ser verdadeiro. Não é fácil. Desafios, problemas, tudo, todo dia tem em nossas vidas. Toda hora tem algum problema para resolver. Toda hora. E quando você olha para aquelas pessoas que estão em conduta do mal, do pecado e de tudo, as coisas, dessa terra aqui vai em cima daquela pessoa e cai como uma avalanche em cima daquelas pessoas. E eles têm de tudo. E por quê? Porque eles estão em conduta já do mal e o Senhor já diz que onde está o nosso tesouro? O nosso tesouro que Jesus nos promete está no céu. Está com a salvação depois dessa carne agora. Porque nessa carne agora que nós estamos escolhendo entre o bem e o mal. E aqueles que já estão aqui em conduta do mal,
Por que as coisas deste mundo, do Deus desse século, que é o diabo, que é o dono do ouro e da prata, que assim fala que Deus é o dono do ouro e da prata, ele é sim. Por isso que ele não deixa faltar o suficiente nas nossas vidas. Não falta o suficiente. Mas também o inimigo entrega para as pessoas que estão em convívio com o mal tudo que ele pode oferecer nesse mundo agora, para que as pessoas fiquem cegas e não enxerguem o caminho da salvação e aquilo que Deus prometeu para depois desta vida. As pessoas acabam vivendo só por esta vida agora. E quando você começa a colocar na balança que você tem que viver nessa vida agora, com retidão, que você tem que viver em justiça, em comunhão, as coisas ficam difíceis. É como aquela passagem que fala, né, entre o caminho, a salvação é estreito. E o caminho, a perdição e a condenação é a porta larga, é tudo dá certo, tudo acontece. Então por isso, meus irmãos, nessa colocação, ele tocou ao meu coração para que trouxesse essa palavra e falasse para vocês de uma forma que não se preocupem com as coisas de agora. Agora nós temos que ter o suficiente, aquilo que nós precisamos para sobreviver neste mundo agora. Não devemos viver em conduta de ambição, não devemos. Não devemos viver por ambição, não devemos nos corromper pela ganância da nossa carne, das nossas vontades. Nós temos que dar graça a Deus pelo que temos e pelo que somos. Todo dia. Por isso, meus irmãos, eu oro e busco muito essa comunhão com Deus, porque, meus irmãos, para viver nesse mundo agora, enfrentando dificuldades todo dia, desafios, problemas, complicações, se você não estiver alinhado com Deus, você vai aceitar as propostas que esse mundo vai trazer para você. E aí, na hora que você vê, você está em conduta do pecado e do mal, vivendo como o povo que vive nesse mundo junto com o tesouro que o diabo dá, e aí você vai estar no meio e vai se esquecer da sua salvação, do julgamento que diante daquilo que você faz, você vai receber entre o bem e o mal, condenação ou salvação. É isso, meus irmãos. É dessa maneira que ele nos alerta com estas duas passagens bíblicas que eu trouxe agora para transmitir para vocês, porque nós estamos enfrentando momentos muito difíceis, esses momentos que vêm até pela frente, meus irmãos. Eu falo para vocês que dia após dia não vai melhorar, vai piorar ainda para que seja verdadeiro, mas vocês têm que agradecer a Deus pelo que temos, pelo que somos todos os dias, porque nós precisamos só do suficiente para sobreviver por um tempo agora neste mundo, e a hora que o Senhor nos recolher, aí sim, nós passaremos diante do trono, diante do tribunal de Cristo, e aí lá seremos julgados pela nossa carne, pelo nosso corpo. Você foi bom, você foi justo, então você vem agora para a salvação eterna. Meus irmãos, por que viver agora 1 ano, 2 anos, 10 anos, 80 anos, não importa quantos anos nessa terra, 100 anos, é um tempo, mas não é uma eternidade. E a maior preocupação que eu tenho, meus irmãos, é com a minha eternidade. E eu espero que vocês pensem sobre isso e reflitam, porque, irmãos, o mundo está aí convidando a gente para praticar o mal e praticar o pecado. E se nós não fortalecermos na palavra que Deus deixou nas Escrituras, para que a gente entenda o que Ele quer verdadeiramente com nós, nós vamos perecer, assim como esse povo que caminha em trevas e depois serão julgados e continuarão em trevas eternamente, meus irmãos. Por isso, eu espero que vocês reflitam nessa palavra junto comigo, porque eu vou me lembrar dela todos os dias, em todas as atitudes que eu tiver que tomar no meu dia a dia, em tudo que eu for fazer, meus irmãos, eu vou estar prestando muita atenção no que ele falou através das Escrituras comigo, e espero que vocês
também coloquem isso na vida de vocês para caminhar pela porta estreita, o caminho da salvação, e estar ao lado do nosso Senhor, o nosso Salvador. Aquele que resistiu na cruz toda a humilhação, toda a injustiça, porque ele estava sendo crucificado por fazer o bem para as pessoas, meus irmãos. E assim como eu me sinto às vezes fazendo o bem com o meu trabalho, com aquilo que eu faço para as pessoas, e eu sou taxado como ainda eu estou fazendo mal. E eu começo a lembrar que Jesus salvando, Jesus curando, Jesus falando do reino celestial, ele não fez mal para ninguém, porque se vocês pegarem de Gênesis a Apocalipse, não tem nenhum lugar que Jesus faz mal para alguém. Não tem, meus irmãos. E mesmo assim ele foi crucificado e humilhado. Então não se preocupe com esse povo que está aí fora julgando, te apontando. Não se preocupe. Se preocupe com a sua conduta, porque quem está olhando você, quem está olhando eu, é Ele. Então Ele está nos observando para poder nos julgar diante do seu trono, diante do seu tribunal. E assim, meus irmãos, eu espero que nos encontremos um dia na salvação celestial, na eternidade com o nosso Criador, o nosso Salvador. E eu peço que Deus venha abençoar e guardar todos nós. E até o próximo vídeo, assim, se Deus permitir, que a gente faça o momento da fé mais e mais vezes, entendendo um pouco daquilo que Deus deixou nas Escrituras Sagradas para alimentar e fortalecer a nossa batalha, a nossa luta no nosso dia a dia aqui. Então Deus abençoe e até o próximo vídeo.